Bombeiro morre durante curso de mergulho. O Brasil que afunda a seco, saudações. Minha gente arretada do Pernambucando por aí. Hoje eu queria começar esta prosa com um daqueles causos que a gente ouve debaixo de um pé de manga quando o sol esquenta a moleira da gente e a vida parece uma comédia escrita por um sujeito bêbado e poeta ao mesmo tempo. Mas o tema de hoje é sério, é profundo, é desses que mexem com o que a gente tem de mais humano. E, como dizia Ariano, se não for para contar a verdade com poesia, eu nem abro a boca. Pois, vamos abrir. Outro dia, aqui mesmo no Recife, um bombeiro, o cabo Danilo Firmino, rapaz novo, cheio de vida e vocação, estava participando do curso de mergulho autônomo. O homem treinava para salvar vidas. Veja só que ironia fina do destino. E, no meio daquelas águas escuras do treinamento, aconteceu o que as manchetes dos jornais chamaram de mal súbito. Esse nome feito de algodão que parece mácio, mas que esconde a dureza do fato. O rapaz perdeu a vida no exercício da sua missão. Foi socorrido, levado para o Hospital da Restauração, mas não voltou. A notícia rodou os portais, Diário de Pernambuco, Folha Pay, Terra e tantos outros. De repente, um homem que ontem estava fardado, rindo com os colegas, virou estatística, virou nota oficial de luto, virou postagem institucional com filtro cinza. No Brasil de hoje, ninguém morre só. Sempre morre com link, nota de pesar e comentários aleatórios de uma multidão apressada. Mas eu quero contar essa história do jeito certo. Sem derramar lágrima barata, sem sensacionalismo, sem transformar tragédia em carnaval. Quero entender, com a cabeça e com o coração, o que essa morte diz sobre o nosso país. Porque, minha gente, o Brasil anda num tal estado de coisas que até morrer virou metáfora. E no fundo, a morte do cabo Danilo, com toda a sua tristeza, diz muito mais sobre a cultura nacional do que muita gente percebe. Sabe quando Nelson Rodrigues dizia que o subdesenvolvimento não se improvisa, é fruto de séculos? Pois é. A tragédia do cabo Danilo não é apenas uma fatalidade biológica. É filha legítima de um país que aprendeu a brincar de Estado, como o menino que brinca de casinha, mas deixa o fogão ligado. A corporação, claro, lamenta a perda. Os colegas choram, a família sofre, e o povo sente aquela dor distante, mas sincera. Porém, quando eu olho para isso tudo, o treinamento, os protocolos, as condições, a burocracia, o descaso histórico, eu me lembro de uma frase de Burke: nenhuma sociedade pode sobreviver se tratar os homens como ferramentas descartáveis. E é exatamente isso que o Brasil faz com seus servidores. Bombeiro aqui é herói na hora do aplauso, mas vira estatística na hora do sofrimento. É a velha mania nacional de exaltar no discurso e abandonar na prática. O homem arrisca a vida por nós, mas nem sempre tem estrutura decente para arriscar sem arriscar demais. O povo nordestino sabe bem como são essas contradições. Aqui, a gente nasceu fazendo o que a Bíblia chama de andar pelo vale da sombra da morte. O sertanejo, o pescador, o bombeiro, todos eles sabem que a vida é frágil. Como disse o salmista, o homem é como um sopro, seus dias como sombra que passa. Mas uma coisa é aceitar a fragilidade humana. Outra é aceitar a fragilidade institucional de um país que virou especialista em deixar tudo precarizado. A morte do cabo Danilo é daquelas notícias que dói, porque revelam o Brasil que está logo debaixo da superfície, feito pedra pontuda no fundo de açude. É a soma da falta de estrutura, da negligência histórica, da burocracia emperrada, da cultura do improviso. A cultura do dá-se um jeito, que Olavo de Carvalho sempre criticou como vício mental do brasileiro médio. Ele dizia que o brasileiro não gosta da realidade, prefere viver num eterno faz de conta. E a morte desse bombeiro escancara a realidade que tanto evitamos. Lembro-me de um caso do meu avô, lá do sertão do Pajeú. Ele dizia que no tempo dele, quando um vaqueiro morria num serviço arriscado, o povo dizia: foi Deus. Mas o velho sempre completava: foi Deus, mas foi também a cerca mal cuidada, o pasto abandonado e o governo que não aparece nem para acender vela.
Essa sabedoria popular carrega mais filosofia que muito tratado acadêmico. Porque sim, minha gente. A morte de Danilo, como toda morte, tem seu mistério, mas também tem mão humana envolvida. Tem estrutura falha, tem cuidado insuficiente, tem país desorganizado. Chesterton dizia que a tragédia moderna nasce não da falta de progresso, mas do excesso de fé no progresso errado. É exatamente isso. O Brasil adora dizer que evoluiu, mas continua tropeçando nos mesmos buracos de sempre. E o que dizer da comoção rápida e passageira da internet, que chora num minuto e esquece no outro? Do ciclo eterno de tragédias que se renovam, como se o país fosse um teatro onde o cenário muda, mas a peça é sempre a mesma? Nelson Rodrigues chamaria isso de óbvio ululante morre-se. Como se vive menos num país onde a vida vale pouco, porque o Estado vale menos ainda. E isso me traz a Scruton, aquele inglês elegante que falava das coisas simples com profundidade. Ele dizia que civilização é aquilo que permite que a vida humana floresça tranquilamente. O Brasil, ao contrário, consegue transformar até um curso de mergulho em risco mortal, porque aqui a tranquilidade é artigo importado, caro e raro. Pernambuco, com toda sua beleza, também é cenário desse drama. O Recife, cidade que dança entre os rios e o mar, viu a morte de um homem que treinava justamente para enfrentar essa água traiçoeira. E aqui está a ironia que só Ariano Suassuna poderia narrar. O sujeito mergulha para salvar vidas, mas o país deixa que a dele escape por entre os dedos. Eu imagino a cena, não com sensacionalismo, mas com respeito, o bombeiro de farda, respirando fundo, pronto para mais um dia de treinamento. Os colegas atentos, a água escura, o silêncio pesado. O corpo, que de repente luta contra si mesmo. Há ali um drama humano profundo, digno de tragédia grega menos ou, como diria Nelson, digno da vida como ela é. Mas aqui chegamos ao clímax da nossa reflexão. O problema não é o mergulho. O problema é que o Brasil inteiro está submerso. Estamos afundados não na água, mas no descaso, nas instituições frágeis, no hábito de só enxergar a importância das coisas depois que a tragédia acontece. O Brasil é um país que se afoga seco. E o pior, parece que se acostumou. A morte de Danilo deveria ser a gota d'água menos mas, no país do esquecimento rápido, é apenas mais uma onda no mar revolto das notícias. Amanhã, outra tragédia ocupará o lugar, e tudo segue igual, como aquele rio que corre para o mar sem nunca mudar seu curso. Esse é o verdadeiro drama brasileiro. Não aprendemos nada, nem com os vivos, nem com os mortos. Chesterton dizia que a verdadeira coragem é encontrar razões para viver, mesmo num mundo que parece absurdo. Por isso, apesar de toda essa crítica, quero terminar lembrando que o serviço do bombeiro é um dos últimos redutos de honra no país. Eles encarnam sem discurso o que Cristo ensinou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Danilo não morreu em vão. Morreu tentando aprender a salvar outros. E é isso que o torna grande. Não é o fim, é a intenção. O gesto, o propósito. A tragédia dele não deve nos levar ao desespero, mas a responsabilidade. Cada vez que um servidor público morre por falhas sistêmicas, é o país inteiro que perde um pedaço da alma. E, se quisermos honrar a memória dele, precisamos fazer o que Burke recomendava: corrigir o que está errado não com revolução, mas com restauração moral e institucional. Resgatar o valor da vida humana. Resgatar a seriedade do Estado, resgatar o país das profundezas desse mar de negligência. Conclusão: a moral da história, minha gente, é simples e profunda. Num país onde até o herói morre treinando para ser herói, é sinal de que estamos todos precisando aprender a nadar, não no mar, mas na vida pública, na cidadania, na consciência moral. Que o exemplo de Danilo nos lembre que a vida é breve, mas o dever é eterno. E que o Brasil não pode continuar sendo essa república de improviso, onde a coragem dos homens vale mais do que a estrutura que deveria protegê-los. Agradeço demais a você que ficou até aqui. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Brasil ainda tem jeito?
Ou estamos mesmo afundados sem boia? Comenta aí embaixo, minha gente! Curte, compartilha, se inscreve no canal e ajuda esse trabalho a chegar mais longe. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.